Olá, amigos, já está no ar o programa Hora dos Negócios, que trata de economia, tecnologia e contabilidade. Hoje, o programa recebe um convidado internacional. Eu estou falando do cônsul da Áustria, o Ingomar Lockschmidt. Para me ajudar a conversar com o cônsul da Áustria, para falar sobre os negócios que Áustria e Brasil realizam, eu recebo também o nosso já tradicional comentarista, Gabriel Jacinto. Boa noite, Ingomar. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Gabriel. Você já é o nosso comentarista. Eu deixo a primeira pergunta. Ingomar, quanto tempo de Brasil e como estão as relações comerciais entre Brasil e Áustria? Boa noite aos telespectadores, boa noite, Couto. Estamos entre Brasil e Áustria, temos ótimas relações comerciais, não unicamente comerciais, mas relações entre as nossas economias e entre os nossos povos. O Brasil é o quarto maior mercado de exportação para a Áustria fora da Europa, obviamente, e a Áustria é o hub para o Brasil para fazer negócios internacionais, o número 1 do mundo. Ou seja, o Brasil é a porta de entrada aqui na América Latina para os produtos produzidos na Áustria, é isso? Isso, exatamente, mas nós vemos o Brasil como país, como continente, aliás, né? Sui generis, ou seja, tem várias empresas que fazem negócios do Brasil para os outros países da América Latina, mas o foco mesmo é o Brasil. Gabriel, eu queria que você já fizesse a sua primeira interseção e comentasse as semelhanças ou as dificuldades para se fazer um comércio, um negócio com a Áustria. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Ingo. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar. Na verdade, a história com a Áustria e o nosso escritório aqui de contabilidade em São Paulo começa com uma primeira participação que nós tivemos em Viena, na WKO, que confirmada aqui pelo Ingo, é o Fiesp de lá, e nessa participação nós fomos justamente mostrar o mercado brasileiro para essas empresas que o Ingo bem colocou, considerando que a economia brasileira é a quarta economia em importância para a Áustria em negócios. Um outro ponto muito importante, já de início, que eu vou falar e pedir que o Ingo confirme, é que a Áustria é a porta de entrada também do Brasil para os países do leste europeu. Porque eu acho que muito da economia, quando eu visitei Viena, eu fiquei muito impressionado justamente com essa proximidade que a Áustria tem com os países do leste europeu. Como nós havíamos conversado anteriormente, eu queria pedir que você comentasse os pontos principais, as vantagens e as desvantagens, vamos falar, um choque cultural, enfim, como se começa a fazer um negócio, já que eu sou um grande receptador e você um grande exportador de negócios para nós. Então, por favor, comente quais os pontos que mais te chamam a atenção ou um eventual choque cultural que nós podemos ter. Muito bem. Olha, a Áustria é um país pequeno. A Áustria é conhecida aqui no Brasil, mais que nada pelo turismo, pela cultura, pela música. Tudo isso está certo, mas isso é só um lado da medalha. O outro lado da medalha é que a Áustria é um ótimo lugar para se fazer negócio. Mesmo sendo um país pequeno, que o território da Áustria é 1% do território nacional do Brasil. O nosso país todo é do tamanho do estado de Pernambuco e com a população mais ou menos igual também, 7 milhões e meio, 8 milhões de habitantes. Mas mesmo assim, a Áustria, por exemplo, tem mais de 250 empresas atuando aqui no Brasil com suas próprias limitadas OSAs. E, do outro lado, o Brasil não tem investido em outro país mais do que na Áustria. Ou seja, o número 1, o país que recebe mais investimento brasileiro no mundo inteiro é a Áustria. Isso é um fato pouco conhecido. Isso mostra que todas as grandes empresas, mas também médias e pequenas empresas brasileiras que se querem internacionalizar, eles pensam bem onde vão. E vão para Viena, ou para Salzburgo, ou para Graz, ou para Linz, para as nossas cidades, que são, como o nosso amigo Jacinto falou, que é um hub para se fazer negócio na Europa toda, dentro da União Europeia, mas também fora da União Europeia, com esses países emergentes, entre aspas, da Europa e no mundo inteiro.
Grandes problemas não tem. Ou seja, brasileiro que vai lá, que vai para a Europa, que vai para a Áustria, vai ter muita facilidade em abrir uma empresa, em achar pessoas que falem as línguas, até que falam português, mas que falam as outras línguas europeias, que falam húngaro, que falam tcheco, que falam eslovaco, esloveno, croata, sérvio, sei lá. Você acha todo esse pessoal na Áustria com muita facilidade. Você está no centro da Europa, no centro, no coração da Europa, como costumamos dizer. Tem muito boas ligações com todos esses países, ligações aéreas, ligações de trem, ou seja, toda a logística é muito fácil lá. Nós temos a rede de telefonia mais avançada e a mais barata do mundo, ou seja, o internet, tudo isso está super fácil na Áustria. Então, por isso, temos muitas empresas brasileiras lá, atuando lá, a partir da Áustria. Ingo, o que a Áustria exporta para o Brasil e o que o Brasil exporta para a Áustria? Como é que funciona esse relacionamento comercial? O relacionamento comercial está ótimo. Tem que falar de uma coisa primeiro. A Áustria está no centro da Europa e nós não temos um porto marítimo. Então, quando você olha a exportação brasileira, a estatística de exportação, tem muito pouco. Aliás, tem pouca exportação para praticamente todos os países da Europa, salvo a Holanda e a Alemanha. Isso por quê? Porque os grandes warehouses estão lá, estão nos portos de Rotterdam, estão nos portos de Hamburgo. Então, a União Europeia é um país visto do ponto de vista da alfândega. Então, o Brasil tem um superávit enorme com a Holanda e tem exportação considerável para a Alemanha e praticamente não para os outros países, também não para a Áustria. Mas a Áustria importa do Brasil. O ano passado foram outros aviões da Embraer que foram lá. Obviamente, os commodities chegam também para a Áustria, só que não figura na estatística de exportação brasileira. Sim figura na nossa estatística de importação, onde vê país de origem. Do outro lado, a Áustria, o forte da economia austríaca, mais que nada aqui no Brasil, é o high-tech. Os produtos austríacos, eu costumo dizer, não enxerga tanto nas prateleiras do supermercado, nem nas ruas de marcos de carros ou algo assim. Você enxerga dentro das fábricas. É tecnologia, é alta tecnologia. 3/4 da nossa exportação para o Brasil são produtos de alta tecnologia. Máquina, equipamento. O equipamento mais moderno para a indústria pesada, por exemplo, aqui na Baixada Santista, onde estamos falando em Cubatão, lá você entra lá, você vê tecnologia de ponta austríaca, a mais moderna que existe no mundo, como se produz aí o aço. Você enxerga os produtos austríacos dentro das fábricas de plástico, por exemplo, nas grandes fábricas de celulose. Os últimos 15 anos, 20 anos, praticamente não houve fábrica de celulose aqui no Brasil, que são as melhores e as maiores do mundo, como todo mundo sabe, né? Que não tinha participação em tecnologia austríaca. Esses são os nossos fortes. Então, o Brasil é muito carente de infraestrutura. Quais produtos ou sugestão para infraestrutura? Estradas, trens? A Áustria, eu entendo que é muito forte nesse aspecto também, não é? A infraestrutura, sem dúvida, é muito importante para a nossa economia também. Produtos para serem importados pelo Brasil de infraestrutura, existe esse mercado também? Sim, existe e é muito importante. Se fala de aeroportos, por exemplo, os aeroportos, tanto aeroportos militares como aeroportos civis, que nós usamos no dia a dia, de equipamento austríaco, por exemplo, pela segurança, equipamento de comunicação, telecomunicação, comunicação de dados e comunicação de voz entre as torres de controle e os aviões aqui no Brasil. É tecnologia austríaca que está aqui. Também segurança de aeroportos e outro também, todos os até agora 5 aeroportos privatizados. Sabe a primeira coisa que fizeram os aeroportos privados? Realmente a primeira coisa, compraram
carros de incêndio, os mais avançados do mundo também, é uma empresa austríaca, a Rosenbauer, né? que é uma referência mundial para esses carros de incêndio para aeroportos. No Rio, por exemplo, só com isso agora, só por causa disso, o aeroporto do Rio de Janeiro foi homologado para pousarem e decolarem os maiores aviões do mundo hoje lá, porque tem esse equipamento de segurança, né? Mas também noutros, estrada de ferro, né? Muito importante, na Áustria nós temos 2 fábricas de aparelhos de mudança de vias austríacas aqui no Brasil, não faz sentido trazer os aparelhos feitos para aqui, então estamos produzindo aqui os próprios trilhos, os trilhos mais longos do mundo saem da Áustria, que cada vez que você tem os trilhos mais longos, é mais conforto para o passageiro, é menos gasto também. Então, são também os melhores que lá que são produzidos da Voestalpine. Mas temos algo como 10 ou 15 empresas que atuam só nesse ramo de estrada de ferro, aqui no Brasil, já com suas próprias empresas aqui. E a gente já conhece a tradição austríaca de se trafegar por trilhos. A malha ferroviária da Áustria é uma das mais completas, se não a mais completa, do centro e do leste europeu. Gabriel, o Ingo falou muito dos produtos que vão da Áustria para o Brasil e do Brasil para a Áustria, mas em relação a barreiras fiscais, a impostos, como que o empresário brasileiro que pensa em investir na Áustria ou o empresário austríaco que pensa em vir para o Brasil, como é que ele pode, como é que ele atua, como são os impostos dos 2 países? Você pode fazer uma relação entre os dois? Olha, eu vou registrar a experiência, como eu falei anteriormente, quando participei dessa feira em Viena. Antes nós vamos fazer um rápido break e a gente já volta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Hora dos Negócios já está de volta. No segundo bloco, nós deixamos uma pergunta em aberto ao Gabriel Jacinto, que vai responder agora. Gabriel, vou refazer a minha pergunta. Os prós e contras de se exportar para a Áustria e de se importar da Áustria. Bom, contras provavelmente não tem nunca o fato de exportar. Eu vou registrar mais a experiência de trazer empresas austríacas para o Brasil, porque infelizmente eu não consegui ajudar nenhuma empresa brasileira a se instalar na Áustria. Talvez até pela própria característica dos nossos produtos, que são commodities, carne, aviões. E a nossa empresa é uma empresa que se especializou em atender pequenas empresas brasileiras querendo ir para o mercado internacional. Eu vou registrar uma empresa produtora de semijoias, que é a Freiville, que você deve conhecer, uma grife super importante que pretende se instalar no Brasil. Não sei o grau, vamos falar, a intenção deles nesse momento, mas eu acompanhei desde Viena até agora, onde nós visitamos algumas lojas de shopping. É uma semijoia, um produto caro, um produto muito bonito, eu particularmente gostei muito, e vi que esse é um dos pontos principais que existe, é justamente aquele mercado, muitas vezes aquilo que uma mulher europeia gosta, uma mulher do leste europeu, talvez não seja o mesmo gosto da mulher brasileira. Eu não estou nem muitas vezes falando de tamanho, manequim, eu estou dizendo muitas vezes do gosto, da moda que acaba afetando. Então foi muito interessante, a empresa está em fase de planejamento para chegar no Brasil. Uma segunda empresa que me procurou foi uma produtora de equipamentos guardrail para a estrada, porque eu acho que a Áustria, a indústria austríaca, ela tem uma força muito grande na parte de infraestrutura, em equipamentos para infraestrutura. Agora, eu achei uma reunião muito organizada, nós tivemos foi uma rodada de negócios, onde eu insisto em falar a WKO, que é a Fiesp austríaca, onde tiveram uma preocupação muito grande, ter uma estrutura muito bem feita, uma organização, onde não faltou oportunidade para que nós pudéssemos conversar com advogados, com empresários, enfim. Houve uma preocupação muito grande, fiz uma apresentação do mercado brasileiro, das alíquotas de importação, que eu acho que é muito importante, porque um outro lado que tem que ser colocado, e eu ia pedir a opinião do Ingo sobre isso. Existem efetivamente barreiras alfandegárias no Brasil. O Brasil se caracteriza por ser um país protetor da indústria. Então, muitas vezes, é aquilo que nós sempre falamos. O trabalho de planejamento, ele é muito importante. Todas as vezes que nós falamos em importar algum equipamento, e como o Ingo bem colocou, alta tecnologia, nós sempre vamos ter chance de pedir um ex-tarifário se nós não conseguirmos um produtor similar nacional. Quer dizer, apesar dessa crítica que eu recebi em Viena, eu registro aqui essa vantagem do mercado brasileiro, que muitas vezes, o Brasil é um país carente de tecnologia. Então, tudo que for um produto aonde, vamos falar, atenda uma demanda nossa, como ele colocou em aeroporto, eu vejo que esse é um dos mercados mais proeminentes brasileiro, todos os recursos para a infraestrutura. Agora, eu registro uma facilidade, o austríaco, e esse é um ponto muito importante, não é porque o Ingo está aqui, são pessoas amáveis, são pessoas que procuram te entender, porque muitas vezes o alemão é difícil de ser entendido, de ser falado, de ser aprendido, vamos dizer assim. Então, essa preocupação de comunicação do povo austríaco, eu achei muito importante. Agora eu vou devolver a pergunta para o Ingo. É mais difícil aprender alemão ou português? Bom, são duas línguas muito difíceis. Ele está falando português. Está falando bem. Nossas crianças falam todas alemão, né? Todas, né? Tão difícil não deve ser. As nossas também falam português. Mas então a gente já chegou num denominador comum. Ingo, o Gabriel citou algumas situações. Eu gostaria que você comentasse essa situação pontual das barreiras. Realmente o Brasil é um país... O eventual choque cultural. O Brasil realmente tem muitas barreiras comerciais. Como é que lá
na Áustria, os empresários lidam com isso e como fomentar mais investimentos aqui? Não, nosso escritório Advantage Austria, como se chama internacionalmente, né? Advantage Austria, que a Áustria dá as vantagens, né? Fazer negócio com a Áustria é muito vantajoso, né? Isso queremos transmitir com esse logotipo e com esse nome Advantage Austria. Então, meu escritório aqui em São Paulo, e temos um pequeno escritório também no Rio, seja para o Brasil inteiro, nós estamos aqui para ajudar os empresários a fazerem negócios. E aí, obviamente, os austríacos que vêm aqui, que nos procuram, e são mais de 1000 empresas ao ano. Assim, nos últimos anos, estável um pouco, tem aumentado um pouco, mas 1000 empresas ao ano austríacas, né, que nós atendemos. Eles, obviamente, eles têm um pouco um choque de cultura quando chegam aqui e quando vem assim o sistema tributário do Brasil, que efetivamente para um europeu não é nada comum e precisa de um certo tempo até entender e conhecer isso. O segundo, digamos, entrave que ele vem também é para abrir uma empresa. É bastante burocrático, é bastante difícil. Que você precisa de um radar depois para poder importar, exportar, todas essas coisas. Isso sim gera um custo adicional, um custo alto para a empresa. Mas para isso justamente nós estamos aqui para ajudar as empresas e amigos como o Jacinto, que são do ramo efetivamente, que conhecem todos os detalhes, eles podem ajudar, inclusive com ex-tarifários, quando se importa máquinas, equipamentos que não são produzidos no Brasil, que não têm um similar nacional, que muitas vezes o caso na Áustria, porque são equipamentos de alta tecnologia. Então, quando não tem um similar nacional, o governo brasileiro concede vantagens para poder importar a um custo bem menor. Isso nos ajuda muito. Antes de eu fazer a minha pergunta para o Gabriel, quanto tempo demora para se abrir uma empresa na Áustria? Não, para abrir uma empresa na Áustria é bem fácil. Você ou pode comprar uma empresa já feita, então você começa o dia seguinte a trabalhar. Ou se você começa assim do primeiro passo, acho que dentro de 10 dias está tudo up and running, né? 10 dias para se abrir uma empresa na Áustria e no Brasil, Gabriel. Aí você já pode também comentar esse choque cultural. Não, infelizmente, eu sou obrigado a registrar que a nossa burocracia é pesada. O remédio principal é um bom trabalho de planejamento. Então, eu acho que o Ingo, pela experiência profissional dele, já registra esse fato. Muitas vezes, o europeu, ou qualquer investidor estrangeiro, ele traz algumas premissas que são, muitas vezes, totalmente diferentes das nossas, né? Nós temos uma legislação, nós temos uma língua. O europeu, de uma maneira geral, talvez até o austríaco, nesse ponto, me chamou demais a atenção, a língua alemã ela é muito falada em vários países do leste europeu. Eu acho que começando lá em cima, na Polônia, até embaixo, a influência. Então, esse primeiro problema da comunicação, ele é muito reduzido em função dessa situação geográfica. Eu acho que isso já facilita muito. A comunidade europeia é uma outra força econômica tremendamente facilitadora. Nós não podemos esquecer que nós estamos a mais ou menos 10 mil milhas, eu não sei a quantas mil milhas de Viena. Nós falamos português, nós temos uma diferença de 4, 5 horas de fuso horário. Então, uma legislação diferente. Apesar de eu achar que o Brasil, apesar de levar a fama, quando eu participei em Viena, eu participei junto com o nosso parceiro mexicano. E o México se caracteriza bastante também por ter uma legislação bastante complexa. Agora, nada não tem solução. Todos os problemas, eles são solucionáveis. O que nós precisamos é planejar. O que nós precisamos é, desde o começo, uma correta classificação fiscal, um correto planejamento tributário, um planejamento mercadológico para poder atender. O Brasil, nós não podemos esquecer que nós somos a 7ª economia do mundo. Então, inegavelmente, o nosso mercado é um mercado tremendamente interessante para todos. Então, eu vejo
um potencial nosso de crescimento muito grande. E falando em tributo, acho que é importante mencionar também que o melhor tratado de bitributação que o Brasil tem é o tratado de bitributação com a Áustria, que é desde os anos 70. Essa é a razão também porque muitas das empresas brasileiras, das grandes, médias e agora estão começando também pequenas, usam a Áustria como hub para seu negócio internacional. Mas eu diria, vão para a Áustria, conheçam as paisagens da Áustria, os Alpes, os nossos lagos, conheçam as nossas cidades maravilhosas, Viena, Salzburgo, e aí venham também a fazer um negócio, a ver todas as possibilidades que tem. E muitas das pessoas que vão lá, eles concordam depois com o nosso lema, o nosso lema da economia austríaca em inglês é Surprisingly Ingenious, ou como temos em português, não sei se dá para ver aí, pegar. Maravilhando sempre. Ou seja, a economia austríaca, você vai ficar maravilhada, não unicamente com o turismo e com a cultura, mas também com a economia austríaca. Maravilha. Desde já agradeço o convite, vamos à Áustria, com certeza. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui no programa Na Hora dos Negócios, Ingo. Gabriel Jacinto, muito obrigado também. Eu queria que, se você me permitisse, que o nosso convidado encerrasse o Hora dos Negócios dizendo em alemão, bons negócios. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen zu sein. Alles Gute und auf bald in Österreich. Gute Geschäfte.